boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer, Raul, o convite, realmente é uma honra enorme, e principalmente num dia como hoje, que é a homenagem ao professor Reis Veloso. E, Raul, eu nunca contei a você essa história, mas, na verdade, eu me tornei economista por conta de um vídeo do professor Reis Veloso. E foi interessante essa história. Vizinha a minha casa, eu morava perto lá em Fortaleza, eu tinha 16, 17 anos, tinha a TV educativa. A TV educativa tinha uma videoteca. Entre os vídeos que tinha na videoteca, tinha um chamado lá O Último Trem para Paris, que era originário do livro que o professor João Paulo tinha feito, e era uma série de depoimentos dele. Eu comecei a assistir aqueles vídeos, eu lembro que tinha uma namorada na época, ela disse: você está assistindo esse vídeo, esse senhor aí, essa voz assim tão peculiar, o jeito dele falar assim tão peculiar. E eu estava fascinado por aquilo. Eu disse: olha, isso que eu quero aprender, eu quero ser economista, quero entender as coisas do Brasil a partir desse vídeo que eu assisti. Era melhor do que a namorada, né? Pelo visto. A namorada era bonita, mas o vídeo era muito interessante. E aí acabei fazendo economia e me interessando muito pelo assunto, e acabei depois entrando no IPEA, lá nos meados dos anos 90, e lá conheci o Raul, e o Raul, desde então, virou o meu mentor. Todas as decisões profissionais que eu tomei até hoje, desde então, o Raul me ajudou, me orientou. Nem sempre eu segui. Em geral, se eu tivesse seguido, estaria muito melhor que estou agora, mas sempre eu consultei. Ele foi na minha banca de doutorado, depois eu escrevi um livro de finanças públicas, que foi até finalista do Prêmio Jabuti, ele fez o prefácio, e tem me ajudado muito ao longo da vida. Sou muito devedor do Raul e do professor João Paulo, como falei antes. Então, quero comentar... Deixa eu te interromper. O Edilberto é o mais novo presidente de Tribunal de Contas e o único presidente de Tribunal de Contas que tem doutorado em economia. É uma raridade e uma esperança para que o quadro de servidores de órgãos de fiscalização melhore e chegue num patamar que seja bem mais produtivo para o país. Então, Raul, então quero comentar, além de você, o Valderi, um grande amigo também de longa data lá do IPEA, enfim, todos os professores, Fernando Veloso, todos aqui. Quero, na plateia, está ali também um grande membro de Tribunal de Contas, Sebastião Elvésio, foi presidente do TCE de Minas Gerais, foi presidente do Instituto Rui Barbosa, é também doutor, não em economia, mas é doutor na área de saúde pública, em políticas públicas de saúde. Uma das pessoas vale tanto quanto, viu? Das pessoas mais representativas. Estou vendo o doutor Cabeto também, que é secretário de saúde lá do Ceará, também eu cumprimento a todos. E, Raul, eu acho que para algumas palavras, você me pediu assim, olha, uma visão, um depoimento de uma perspectiva de quem trabalha no órgão de controle, de quem está no Estado, ou seja, não é um funcionário, não é integrante de um órgão da União, entrega um Estado. Então, eu acho basicamente isso que eu vou procurar fazer aqui, em breves palavras, que eu sei que o tempo já está apertado. E, falando ainda do professor João Paulo Reis Veloso, interessante que eu tenho um texto do Max Weber que me influencia, que eu sigo a vida inteira, que eu acho que resume bem o que ele representou, Raul. O Max Weber, um texto dele famoso, que ele diz o seguinte: olha, o que é que precisa para fazer uma família se desenvolver, para uma instituição se desenvolver, para um país se desenvolver, um Estado se desenvolver? É dinheiro? É tecnologia? Claro que é importante, mas o mais importante de tudo, que é dinheiro e que é tecnologia, é mentalidade. Dê boas ideias. E aí você vai fazer com que aquela instituição desenvolva, aquela família se desenvolva, aquele país se desenvolva. Realmente a gente vê como isso é chave. Certas famílias, por exemplo, que não têm mentalidade, ganham na loteria. Vai 10 anos depois, a família está muito pior do que estava antes. Vícios novos se apresentaram. E quando não é o contrário, tem uma dificuldade muito grande, mas se tem mentalidade, tem boas ideias, depois de 10 anos todo mundo se ajeitou. Vale para um Estado, também vale para um país. Tem países que recebem grandes quantidades de recursos naturais, por exemplo, petróleo, diamantes, cobre, tudo isso. Aí você vai, depois de não sei quantos anos, a coisa não está nada melhor. Ao contrário, tem a concentração de renda muito maior, aquele país desenvolveu muito pouco. E outros sofrem uma bomba atômica, sofrem um grande choque. Você vai lá, depois eles se reconstruíram. Por quê? É o ponto de Max Weber, mentalidade, boas ideias, mais do que dinheiro, mais do que recursos naturais. Então, acho que isso o professor Raul Reis Veloso, João Paulo, semeou muito. Boa mentalidade. Quer dizer, só o IPEA, né, esse celeiro de talento de várias gerações. Eu lembro quando a gente chegou no IPEA, Valderi, nós falávamos nisso, era nosso grande orgulho, era o Pedro Malan é do IPEA, o Sequim, né, é do IPEA, vários nomes, era o Raul Veloso foi do IPEA, tanta gente foi do IPEA. E hoje a gente, mesma coisa, olha, está aí o Adolfo. Ainda bem que eu estava lá, hein? Pois é.
Daí o Adolfo, o Valdeir e tantos outros. Quer dizer, isso foi o professor Reis Veloso que semeou esse quadro de ter boas ideias, ter mentalidade. Então, olhando agora do ponto de vista específico, Raul, sem demorar muito tempo, que eu sei que tem muita gente para falar, sobre essa agenda estrutural fiscal brasileira, do ponto de vista do Tribunal de Contas, né, do órgão de controle. Primeiro, falar de uma iniciativa que a gente está tendo lá no Ceará, que eu acho que é muito importante, é aquela história de federalismo como laboratório. Já falava o Tocqueville sobre isso, né? Federalismo centralizado é um grande erro. Você fica copiando, tudo quanto é lugar copia. Quer dizer, a grande vantagem do federalismo, que é você ter uma descentralização e poder fazer laboratórios, acaba se perdendo pelo excesso de centralização. Vou dar uma experiência que a gente está tendo lá, que é o que pode se disseminar pelo resto do Brasil. Há um diagnóstico que as estradas são péssimas. Você faz a estrada, né, e depois de 6 meses, primeira chuva, segunda chuva, se acaba. Aí nós procuramos lá, eu como presidente do Tribunal de Contas, procurei o laboratório de pavimentação da Universidade Federal do Ceará, que é um dos melhores do Brasil, é uma referência lá, são pessoas muito, têm uma conexão internacional muito forte e tal. Comecei a conversar lá com o chefe do departamento lá, o professor, e a gente, olha, eu queria que a gente fizesse uns experimentos, retirasse a amostra do asfalto em vários lugares do estado e levasse para o laboratório de vocês aqui da Universidade Federal para ver se está tendo corrupção, se o cara está contratando 10, está entregando só 9, material do tipo X e está entregando material inferior e tal. Aí ele me contou a história, olha, ok, mas eu lhe digo o seguinte, mesmo se o gestor, a construtora, a empreiteira for 100% honesta, o contratante, o Estado, for 100% honesto, mesmo assim as estradas serão ruins no estado do Ceará, ele estava me falando. E por quê? Aí ele foi me explicar. Porque as normas, os normativos que envolvem isso, quer dizer, a especificação, eu disse a ele, puxa vida, na época eu estudei em Coimbra, fiz lá um pós-doutorado em Coimbra, depois eu enveredei pela lado de direito também, e aí eu lembro que chovia, lá o Rio Mondego lá, ficava cheio, e o trem ficava interditado, ninguém podia pegar trem, então eu tinha que ir de carro. As estradas ficavam impecáveis lá entre Lisboa e Coimbra. E aí o professor disse assim, olha, mas lá a especificação são 25 centímetros. Na Europa, basicamente, é isso aí. Aqui são 6 centímetros, 7 centímetros. É isso que diz a norma. Então, por mais que o cara seja honesto, aquela história vai ser ruim mesmo. O que é que a gente fez, então? Resumindo a história. Precisamos, então, conversar. Aí se formou lá no Ceará, está se formando agora, tivemos a primeira reunião essa semana, Raul, um conselho. Conselho de Pavimentação de Estradas. Está lá o presidente do Tribunal de Contas, está o representante das empreiteiras do Sindicato da Indústria da Construção Pesada, está o cara do governo do Estado, do Departamento de Estradas e Rodovias, está o sujeito da universidade, do departamento, todo mundo reunido para exatamente dizer isso, olha, vocês estão dizendo que tem problema, mas tem que mudar isso primeiro. Se não mudar a norma, não adianta cobrar 100%. Não é só uma questão de corrupção, pode até haver corrupção, mas não é só isso. Né? Então, quer dizer, esse é um ponto chave, porque os tribunais de contas agora fizeram um levantamento, a pedido até do presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi entregue já lá das obras paralisadas no Brasil. Um negócio escandaloso. Só São Paulo tem mais de 1.600 obras paralisadas. Ou paralisadas ou no ritmo muito lento. E a gente vai ver por que está paralisado. Boa parte é porque os projetos são mal feitos. Porque o Tribunal de Contas está atrapalhando, é isso? O Tribunal de Contas está criando obstáculo. Quando a gente vai olhar, gente, isso aí é aquela história do rápido e devagar. É o preconceito, aquela ideia lá do Daniel Kahneman. Você acha, o Tribunal de Contas está atrapalhando, é o órgão de controle. Mas não é. Boa parte daquilo ali, projeto mal feito. Então, começa um projeto e ele acaba não terminando. Então, esse conselho também tem essa finalidade, de melhorar esses projetos. O que é que falta para as coisas andarem melhor? Então, eu acho que um ponto é esse, aquela ideia do Hernando de Soto de capital morto. No Brasil, veja, a escassez de recursos é enorme. O Raul bem apresenta aqui essa queda vertiginosa que a gente teve do investimento público. É vertiginoso. Raul, a queda é enorme, mas o recurso que é pouco é muito mal utilizado. Poxa, você começa uma obra e não termina. São milhares de obras no Brasil que começam e não terminam. Se o recurso já é escasso, você ainda deixa um capital morto desse. O capital morto no Brasil é muito grande. Fica parado e fica parado mesmo. E por que ficou parado? Você não se consegue um acordo, a construtora quebra, mergulha o preço. Então, uma série de questões para serem tratadas aí, para que aquilo que já é pouco, o investimento que já é baixo, seja otimizado. Tem um espaço enorme para otimizar esse investimento que já é pouco. Então, a necessidade de otimizar isso é muito maior ainda, porque o recurso é escasso. Então, acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. A outra, nessa também da produtividade, semana passada eu estive em Dallas, um congresso, o maior congresso internacional de tecnologia. Acho que é uma coisa que a gente tem que entrar na pauta, na agenda brasileira. Gente, não dá para falar hoje no governo
um governo eficiente, um governo que hoje tem uma escassez de recursos muito grande, como o Raul sempre nos ensina, e todos nós estamos vendo, com déficit gigantesco em todas as esferas, em falar em revolução de produtividade, sem falar em inteligência artificial no governo, em Big Data no governo, em internet das coisas no governo. Isso tem que ser integrado fortemente na agenda dos governos. Lá no Tribunal de Contas do Estado, Raul, a gente contratou lá uma empresa, que é a maior empresa do mundo, a SAS, foi uma licitação, e a gente está tendo assim, uma verdadeira revolução. Como você consegue fazer muito mais coisas com menos. Então o pessoal chega assim, olha, precisa fazer concurso. A gente vai ver, olha, gente, antes isso era feito por 10 pessoas, hoje você consegue fazer com uma só pessoa. É uma verdadeira revolução que se consegue, e isso também atende. Olha, já que você tem um déficit fiscal gigantesco, você não consegue repor a força de trabalho, porque o déficit é muito grande, isso tem que entrar na agenda. O uso do Big Data, o uso da inteligência artificial, como isso vai revolucionar os governos. A gente está tendo uma experiência prática lá, como isso é forte. Quer dizer, essa faz parte da agenda estrutural do Brasil também. Outro ponto, essa parte dos estados. Essas crises periódicas. Puxa vida, lá nos anos 90 a gente viu tantas renegociações, né? Tanto que depois acabou havendo, em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí nos anos 2000 de novo, agora de novo. Quer dizer, é uma história que só é um filme que vai se repetindo, essa história de crise dos estados. Então, é claro, é óbvio que tem que ter um problema de federalismo fiscal, é evidente no Brasil, porque senão a gente vai resolver agora, tem uns 40 bilhões lá do plano Mansueto, vai resolver, aí faz a reforma da Previdência é fundamental, claro que porque entra no estrutural, mas mesmo assim, e parece que há um problema maior ainda, um problema de federalismo fiscal brasileiro, a gente tem que partir para um redesenho muito grande do federalismo fiscal brasileiro. Os estados têm que ter maior autonomia. Quem está no Estado, agora eu trabalhei muitos anos na União, 12 anos na União, agora fui para o Estado, vejo como os estados são amarrados. Como precisa ter muito mais... O Raul sempre diz, ele não é um Estado, é um departamento. Né? É isso mesmo, os estados precisam ter muito mais autonomia. Agora, claro, o ministro Paulo Guedes fala isso e o Valderi falou agora. Puxa vida, como é que eu vou descentralizar recursos e a União? Se está faltando dinheiro aqui. O déficit esse ano passado foi 108 bilhões, esse ano vai ser 139 bilhões. Está faltando dinheiro para mim, como é que eu vou dar mais recursos para o Estado? Não é? Como é que eu vou descentralizar receitas? Mas o fato é que tem que haver um rearranjo no Brasil, mas com uma cláusula obrigatória. Eu acho que tem que ser na Constituição, Raul. É proibido bailout, é proibido auxílio financeiro. Tem que ser assim. Se o Estado quebrar, quebrou. Você dá todas as condições para o Estado, para os municípios, mas com essa regra que não pode ter bailout, porque realmente isso estimula, é um incentivo muito, muito forte à responsabilidade fiscal dos estados, que a situação é muito heterogênea. Vê que o próprio estado do Ceará é o estado hoje que mais investe no Brasil, então tem que proporcionar na receita corrente líquida. É um sacrifício enorme que se faz para fazer isso. Enquanto isso, muitos outros estados não foram tão rigorosos assim, né, deram aumentos para certas categorias, mas por uma série de razões também, por questão de crise, mas, de fato, alguns conseguiram, outros não. Aí depois vai todo mundo lá, atrás da União, atrás do bailout da União, do auxílio financeiro da União, e isso é concedido, quer dizer, acaba criando um incentivo negativo, um incentivo perverso para os estados. Então, parece que nessa redesenho do federalismo brasileiro, mais descentralização, essa regra da proibição do auxílio seria fundamental e, na minha visão, teria que estar na própria Constituição Federal. Por fim, Raul, agora por fim mesmo, não é como o Fernando. Olha. A questão da Previdência. Eu acho que Previdência é interessante isso. Gente, quando a gente entrou no serviço público, eu e o Valderi entramos lá no IPE, nos anos 90, meados dos anos 90, os nossos chefes, os nossos colegas mais velhos, se aposentavam com 47 anos, com 48 anos. Essa era a realidade. E hoje, quer dizer, a gente já vai se aposentar, pelo menos, se a reforma não passar, pelo menos com 60 anos. Com a reforma, 65 anos. Quer dizer, a reforma essa é a quarta reforma em 20 anos. Quer dizer, já houve uma grande reforma, né, no governo Fernando Henrique, outra no governo Lula e uma pequena reforma no governo Dilma. Quer dizer, essa é a quarta reforma, não é a primeira reforma. E a impressão que eu tenho, claro que precisa agora talvez uma mais forte, porque ela não resolveu. Mas o problema era muito mais sério do que antes. E um pouco a reforma da Previdência parece ser como o metrô. O metrô você nunca termina, não é? O metrô está sempre, de acordo com a dinâmica demográfica, você vai fazendo novas reformas. Talvez, Fernando, se não consiga essa tão profunda, assim, tão estrutural, mas uma reforma que também dê a direção, como os outros já fizeram, talvez seja já um bom caminho. Porque é engraçado, Raul, outro dia eu estava assistindo
uma palestra sobre esse negócio de tecnologia, segurança da informação. Quem estava dando a palestra estava sendo chamado de comandante. Comandante isso, comandante aquilo, não sei o que e tal. Depois da palestra, eu fui conversar com ele. Esse comandante era uma pessoa da aeronáutica, que tinha 46 anos, e era dono de uma empresa. Eu digo, mas o senhor na aeronáutica pode ser dono de empresa? Não, estou na reserva. Agora, quer dizer, a regra que valia 20 anos atrás para os servidores públicos de uma forma geral, continua valendo para os militares. Ele tem 46 anos, recebeu um capital humano gigantesco, foi treinado porque ele trabalhou na segurança das Olimpíadas, um treinamento enorme nos Estados Unidos e tudo mais. Com 46 anos ele estava na reserva. Quer dizer, lá nos militares essa reforma ainda não houve, que já houve, né, muito fortemente nos demais servidores públicos. Mas lá ainda não houve. Quer dizer, era essa a nossa realidade nos anos 90. Então, acho que já avançou muito. Quer dizer, essa é a quarta reforma. E tem que avançar mais ainda. O Raul tem toda a razão. Os números mostram que a situação continua dramática. Mas acho que passos já foram dados e acho que estão sendo bem encaminhados. Obrigado, Raul. Obrigado pela paciência de vocês.